Hoje eu trouxe companhia, o pessoal que está aqui comigo. Será que esses dois aqui um dia podiam imaginar que ficariam juntos? Na infância era coelhada pra cá, coelhada pra lá, um chamando a outra de gorducha, gorducha, e esse senso de criança, de brincar e se redescobrir, nos tornou um dos casais mais famosos que a gente tem aqui no Brasil. Esses quadrinhos eu ganhei de uma tia que mora lá em Mogi das Cruzes, onde o Maurício Produções existe, a empresa deles. Mas esses quadrinhos, a minha tia me contou que quem deu foi uma das primas, um parente lá do Maurício de Souza, e eu fiquei muito feliz porque eu amo muito essa turminha. E eu coloquei eles aqui na minha porta. A porta de um dos quartos. Lindos, né? Hoje eu trouxe companhia. Essa foto minha e do meu esposo, da época em que nós namorávamos. Esse quadrinho foi ele quem me presenteou no nosso namoro. Aqui estão os noivinhos do nosso casamento, do bolo do nosso casamento. E aqui são os gatinhos que nós ganhamos de presente de uma das nossas madrinhas de casamento. Na realidade, da madrinha da parte do Dudu, uma grande amiga dele, amigo. E os gatinhos aqui representam o gato da sorte chinês, porque eles são muito encontrados naquela região. No entanto, eles são gatos japoneses, existe uma lenda que gira em torno deles e nós ganhamos dela e guardamos com muito carinho por ser simbólico para nós. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente. Eu sou a Fer Sugano e se você está aqui comigo é porque nós vamos dar início hoje ao capítulo 4 do livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, Soluções Bíblicas Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. E por que é que hoje eu estou acompanhada por esse pessoal que está aqui comigo? Porque hoje nós vamos falar sobre a teoria 2 em 1. E para dar início a esse capítulo, começa com uma frase: o casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. Frase de William Shakespeare. E para ilustrar, então, eu trouxe a minha foto, a noivinho do bolo e também os gatinhos representando essa união de casamento, sobre a teoria 2 em 1, e fala sobre já não são mais dois, mas sim uma só carne, tem Mateus 19:6. E é uma realidade. Não sei se você que está me ouvindo hoje namora, ou é solteiro, ou já é casado há pouco tempo, ou há muito tempo. Tempos atrás, lá no Insta, eu fiz um texto falando que eu sempre namorei para casar. Na verdade, eu não tive muitos namorados. Na minha época eram ficantes. E engraçado que na época dos meus pais eram namorados mesmo. Eles tinham namorinhos curtos, minha mãe falava namoricos, e ela teve muitos namoricos curtos. E não fui pelo exemplo dela, mas também tive muitos ficantes, namoricos curtos, na intenção de casar. Porém, demorou muito para chegar esse dia. Ao meu ver, eu tive muitos e não me gabo por isso, tá, gente? Não, hoje pensando assim, não foi bacana ter muitos namoricos, mas foi uma possibilidade de errar e acertar lá na frente para encontrar o meu noivo e até então o meu esposo, que é o Du. Eu sempre fui fã da Disney, via aqueles casais românticos, lindos, maravilhosos, morando num palácio, com aqueles conflitos, super apaixonados,
e no final eles ficavam juntos. E eu não sei se fez algum sentido pra mim, talvez eu tenha guardado aí no meu subconsciente. E também querer isso pra mim. Mas acho que na realidade eu via na minha família muitos casais, a minha família, tanto por parte de mãe e de pai, são grandes. Então eu sempre via casamentos longos. E eu também me projetava ali, queria ter um casamento mais longo, que durasse. E o meu está durando. Eu e o Du somos casados há 13 anos e 9 meses. Nossa, como o tempo passa. Namoramos 4 anos e noivamos em 6 meses. Era para ter acontecido. A gente teve sinais durante o caminho que o nosso casamento iria um dia acontecer. E somos felizes por isso. Ainda bem que nós construímos essa relação que se seguiu assim, muito baseada nesse amor, nesse carinho que nós recebemos dos nossos pais. O meu pai e a minha mãe foram casados até que a morte os separou. E o meu sogro e minha sogra continuam juntos também até hoje. Então são relacionamentos que a gente guarda com muito carinho e de uma certa forma a gente se espelha nesses casamentos duradouros, baseados em amor, respeito, confiança. Lógico que regados aí a alguns conflitos, mas é o tempero da vida, não é, gente? O autor do livro fala que até mesmo os enredos com finais felizes são construídos. Ele está citando aqui no caso de Hollywood, da Disney, e que os diretores estudam um roteiro escrito por um profissional, escolhem uma equipe multidisciplinar, cinegrafista, câmera, técnico de som, figurinista, maquiadores, elenco, coreógrafos, tudo isso para desenvolver um plano de ação. E depois eles guiam os atores corretamente a uma cena. Nós não somos diferentes. A gente também roteiriza de uma certa forma os nossos relacionamentos para que eles deem certo. A gente investe nesse relacionamento. Tudo bem que no começo é assim, eu te amo, você me ama, estou apaixonado por você e vamos nos casar. Bem, não é por aí, não é muito bem por aí. A teoria 2 em 1 desse capítulo, ele vai falar justamente sobre o casamento é a difícil promessa que duas pessoas fazem de viver como se fossem só uma. E ele depende de uma construção contínua, todos os dias, como se fosse eu penso numa plantinha regada, sabe? Todos os dias você vai lá e se precisar adubar, colocar água, conversar também, dar amor, carinho, ambientar essa plantinha, essa flor em algum lugar para que elas tenham uma continuidade de vida, de calor ou sombra. É preciso ajeitar esses ambientes para que esse relacionamento também dê certo. Eu vejo o meu relacionamento que está dando certo até agora por conta muito desses diálogos e desses ambientes que nós ajustamos para nós. O autor cita que nunca viu um casamento, um namoro se iniciar por ódio, e sim tudo por amor. Então ele compreende que esse relacionamento, quando não é duradouro, é porque geralmente as pessoas não seguiram a regra da teoria 2 em 1. E ele vai nos ensinar aqui como é que ele vê essa teoria. O autor diz que quando ele era criança, a mãe dele sempre o mandava ir ao supermercado com uma lista na mão e escolher todos os alimentos criteriosamente, observando cada característica boa e ruim daquele alimento. E ele nos pergunta: como é que a gente faz isso com as coisas que nós vamos consumir de alimento e não fazemos isso com as pessoas que vão ficar ao nosso lado pelo resto da vida, até que a morte nos separe, assim como a gente acredita no modelo cristão.
Então, ele fala que a gente também precisa observar as virtudes, as características boas e ruins do nosso cônjuge, do nosso futuro cônjuge. E isso que vai definir se, de fato, essa construção, ela também é possível. O autor também fala que é importante, para quem crê, observar os sinais que a vida nos manda, Deus nos envia, para que a gente pense realmente se aquela pessoa será o nosso cônjuge. E no meu caso, eu já contei isso algumas vezes, eu rezei para que aparecesse uma pessoa muito bacana, muito legal. Na verdade, eu rezei para que aparecesse um Eduardo na minha vida. Resumindo. E depois que eu rezei com muita assim, decisão, com muito amor, sabe? Com muita fé. Depois de um tempo, o Eduardo apareceu. E pra mim, sim, foi um sinal enviado de Deus. Já contei essa história em outros lugares. Não vou repetir aqui não, volta lá nos vídeos, dá uma olhadinha também. E é isso que ele fala, sabe? Pra gente se atentar aos sinais. Porque pode ser que o seu sinal esteja ali, mais perto do que você imagina. O autor fala sobre a mentalidade coerente e prioridade. E que se eu me casei, não convém manter a mentalidade, muito menos os hábitos de solteiro, porque casar foi uma escolha coerente, foi uma prioridade que nós colocamos na nossa vida, eu coloquei na minha vida. Então, alguns hábitos não entram nesse meu estilo de vida que eu escolhi para mim. Casei, eu decidi abrir mão de algumas coisas, por exemplo, bailes noturnos. Meu pai, enquanto eu era mais nova, não deixava eu ir, mas em alguns deles eu ia muito com as minhas amigas, ia até escondido. Mas quando eu casei, como que eu ia sair escondido, né, gente? Então, era uma coisa assim, eu sempre gostei muito de dançar, inclusive, acho que eu herdei isso também da minha mãe e do meu pai, que sempre gostaram muito de dançar. Mas o Du não gosta de dançar. E ele já deixou muito claro isso várias vezes pra mim, ou seja, não estou enganada. Às vezes que ele dançou, foi pra me ver feliz, contente, era alguma festa de família, ou algum lugar que a gente queria ir muito e tinha música e ele acabou dançando. Não quer dizer que não possa acontecer novamente, mas não é algo que o agrada. Se ele fizer isso, ele vai fazer, acho que mais por mim mesmo. Então, eu decidi que eu também não ia frequentar mais bailes noturnos, ainda mais sozinha. Foi algo que eu abri mão para que desse prioridade ao nosso casamento, os hábitos do nosso casamento. E não me arrependo disso, sabe? A gente perde algumas coisas e ganha outras, é uma escolha. E quando tem algo de família, eu continuo gostando de dançar, vou lá, danço com a minha família, com os meus tios, com meus primos. E não tem problema nisso, o Du tá ali também comigo e compreende, entende. Ele jamais me proibiu de fazer isso. E ele compreende que pra mim é importante que eu me sinta feliz assim. E mesmo quando era meu pai e minha mãe, eu observava isso neles, sabe? Às vezes a minha mãe... Desculpa. Às vezes a minha mãe não queria dançar ou ela não podia. E o meu pai tava ali na família, pessoal, ele ia, dançava. A gente brinca que ele dançava assim. Era muito engraçado. E a gente dançava junto também. Então era muito gostoso isso. Não tem problema. Mas é importante que a gente tenha observe esses hábitos na nossa vida, para não prejudicar o casal, não é mesmo? Quando alguém decide assumir o estilo de vida 2, deve viver pelo outro, não mais apenas para suas próprias vontades. Penso que é exatamente isso que não ficou claro para o pessoal que resolveu apostar o futuro juntos. Cartas postas na mesa, mas sem entendimento de que jogo é de parceria, de que o jogo é de parceria e não individual. Na relação de um casal, você somente tem chances altas de ganhar se completar o jogo do companheiro. Quando alguém decide assumir o estilo de vida 2, deve viver pelo outro, não mais apenas para suas próprias vontades. Penso que é exatamente isso que não ficou claro para o pessoal que resolveu apostar o futuro juntos. Cartas postas na mesa, mas sem entendimento de que o jogo é de parceria
e não individual. Na relação de um casal, você somente tem chances altas de ganhar e completar o jogo se forem companheiros. Essas são as palavras do Thiago Brunet. Uma das coisas muito bacanas que ele fala aqui é que às vezes as coisas ficam difíceis entre casais, mas se a gente souber escolher os amigos íntimos certos na nossa vida, um bom café, uma boa conversa, tudo isso pode reordenar os pensamentos que estão ali um pouco conturbados no casamento. Eu e Eduardo já fomos conselheiros de alguns casais, mesmo não sendo oficiais, mas a gente já conseguiu orientar e ajudar. E sendo amigos íntimos, a gente não quer o mal das outras pessoas, a gente quer ajudar a construção daquele casamento e não ser as pessoas que apontam o dedo e julgam o que está acontecendo. Lógico que tudo isso também foi construído com muita maturidade. O nosso casamento, ele também foi construído com muita conversa, cheia de erros e acertos, e é isso que a gente procura passar para as pessoas que procuram a gente para conversar, porque sabe que a gente consegue ali lidar de uma certa forma com o nosso casamento diante de tantos acontecimentos tristes que já se instalaram, e a gente sobrevive a tudo isso também porque a gente se ampara em amigos íntimos que querem o nosso bem e o desenvolvimento do nosso casamento. Outro ponto que o Thiago deixa claro é sobre nós termos foco, e dá um exemplo daquele corredor Usain Bolt, que no começo da corrida, antes da largada, ele consegue interagir com toda a torcida para que ela também fortaleça ele durante a corrida e se engaje ali com aquele momento, mas que depois ele desenvolveu técnicas para não se distrair com fotógrafo, com pessoas gritando, com os corredores querendo ultrapassar ele, e sim, foi sempre focado na corrida e em vencer. E o casamento também precisa ser assim, porque não dá para ser 2 em 1. Se na corrida da vida você fica olhando para o lado e se distrai. O nosso foco, ele precisa ser voltado para o casamento. Tudo o que acontece ao nosso redor, já que nós somos 2 em 1, precisa ser voltado para o casamento para que dê certo. E não o nosso casamento esteja fadado ao fracasso e a gente veja beleza naquilo. Muito importante também para se observar que é o reparo. Dentro da reciprocidade, há sempre alguém querendo consertar as coisas e a outra que esteja disposta a consertar, a reparar. Então, nessa teoria 2 em 1 aqui também, o livro dá esse exemplo muito bem-vindo, que no casamento, muitas vezes, quando há alguma discussão, algum momento mais tenso, um dos pensamentos que passa pela cabeça é: não, vou separar, já não dá mais, não aguenta mais, se deixo uma toalha molhada, ou se acontece alguma coisa, não gosto da atitude do companheiro, da companheira ali, e eu quero terminar porque não dá, não aguento isso, e muitas vezes não há conversa. Vou dar um exemplo bem simples. O meu esposo, eu deixava o chinelo dele, a gente moraria em apartamento, né? Deixava o chinelo dele em um outro cômodo da casa. E toda vez que ele chegava ou saía, o chinelo ficava lá na porta e eu não gostava, porque pra mim tinha lugar certo lá no outro quarto, entendeu? Só que pra ele acessar o chinelo dele, ele tinha que se deslocar da sala ali até chegar ao quarto e pegar o chinelo. Até que um dia eu falei: gente, tá errado isso. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar ali no local da sala, um lugar aproximado, para que quando ele chega ele já tenha acesso ao chinelo. Deixa ele meio que escondidinho ali pelo sofá e vai ficar mais prático para ele, e ele não vai ter que ficar se deslocando. Eu também não preciso ficar brava, nervosa, chateada porque ele pegou o chinelo e deixou em outro lugar, sabe? Porque pequenas coisas podem irritar. Talvez não seja o hábito que eu faça, ou o mau hábito, não sei, que eu faça, mas pra mim isso que ele fazia era um hábito ruim. E nem era, né, gente? Eu acho que isso me tocou muito também uma vez, que eu ouvi a história de que tinha um senhor, ele deixava o chinelo todas as vezes embaixo da mesa.
e a família não gostava, olhava aquele chinelo e ficava bravo e pedia para ele trocar de lugar, que ali não era lugar de deixar o chinelo. Só que essa pessoa um dia foi morar com Deus, partiu desse mundo. E aí as pessoas olhavam o chinelo lá embaixo da mesa e falavam que aquele chinelo não tinha dono mais. O dono já não pertencia àquele local. Então a gente implica com certas coisas que muitas vezes aquela coisa vai nos fazer lembrar de pessoas importantes da nossa vida. Então eu não queria que o chinelo fosse algo, algum motivo para ser estresse na nossa vida, no nosso relacionamento. Eu, graças a Deus, tive a sabedoria de construir esse cenário que não fosse algo que nos irritasse, e sim algo que deixasse a gente ali na memória da construção do nosso casamento. Tem dado certo até hoje. E qual é o segredo para fazer com que tudo isso dê certo? O grande segredo, o livro diz que é o nível de entrega. Então vamos ver aqui o que é que ele fala. Existe uma pergunta aqui para a gente pensar. Seja sincero consigo mesmo, de verdade, de 0 a 10. Qual é o seu nível de entrega para o seu relacionamento 2 em 1? E o do seu cônjuge? Ele fala que a chave para virar tudo isso é o diálogo e fazer alguns alinhamentos essenciais que virão logo a seguir, porque ele diz estar convencido de que sorte não existe, o que existe é a educação, entrega pessoal para fazer tudo dar certo. Você também acredita nisso? Um dos alinhamentos essenciais que o autor nos diz é sobre avaliar algumas situações que aconteceram tanto na vida da esposa ou do esposo, dos cônjuges ali, e trouxe algumas perguntas para a gente refletir. Analise, avalie. A criação de vocês foi diferente? No meu caso, do sim. A gente veio de uma criação muito diferente e até de cultura diferente, porque o Eduardo é da descendência ali japonesa e eu não. Ou seja, ele veio de um ambiente bem diferente do meu. E engraçado é que quando eu nasci lá em Sabaúna, Mogi das Cruzes, um subdistrito ali dentro de Mogi das Cruzes, São Paulo, e o meu pai trabalhou por 14 anos numa fábrica japonesa mesmo, convivia com japoneses. Então já era, só que eu era muito nova ali, eu nem estava entrando na adolescência quando eu saí da cidade. Eu lembro de poucas coisas, poucas convivências que eu tenha falado muito com eles. Meu pai e minha mãe sim, meu irmão mais velho, mas eu nem tanto. Então eu não lembrava exatamente. Depois, onde eu morei, tive outros contatos, mas foi ali na cidade, na outra cidade que eu me mudei, que comecei a ter contato com a cultura japonesa também, um pouco. Depois que casei, foi exatamente que eu percebi, comecei a namorar com o Du, que eu consegui entender onde é que eu estava entrando. Eu falei, nossa, é muito diferente do que eu tô acostumada na minha casa. Por isso que eu falo que se não houvesse diálogo, esse alinhamento essencial, nossa, nunca teria dado certo, jamais. Não teria nunca dado certo, gente. Então, esse independente de cultura ou não, você observar como é que estão as coisas à sua volta, sentar e conversar mesmo. Isso ajuda muito o casamento, alinha tudo novamente. Outro fator é, um pode ter passado fome na infância enquanto o outro teve vida farta. A gente passou um pouco de fome, sim, né? A minha família, meu pai, minha mãe, a gente passou um pouco, sim. E outra coisa que eu e meus irmãos, a gente foi criado para ajudar em casa com dinheiro também, sabe? Era necessário, era compreensível, a família precisava. Então, à medida que a gente foi ganhando dinheiro com o trabalho, a gente também se juntava ao salário do meu pai, ali, da minha mãe, dos ganhos, para a gente poder comer e usufruir do nosso ambiente da casa e de todo o resto.
Já o Edu não foi necessário, porque a criação dele foi diferente da minha e os pais dele não precisavam disso, então o dinheiro foi mais para ele mesmo organizar as coisas dele. Outra coisa é pensar, um tem fé para mover montanhas, ao passo que o outro não acredita em nada. É uma das outras coisas também. Eu sempre fui criada dentro da igreja católica, desde a barriga ali da minha mãe. Então, a fé também sempre falou muito mais alto do meu lado. O Edu não é uma pessoa de religião, mas ele é uma pessoa de fé. Então, graças a Deus, nesse ponto a gente está muito bem alinhado. E, se necessário, ele vai à igreja também. Mas não é algo que faça parte da rotina dele, assim como na minha. Eu tenho a necessidade de estar dentro ali da minha religião. Já ele não. Ele, para Deus, ele se entende muito bem com Deus dessa forma. E nem por isso ele é uma pessoa ruim. Pelo contrário, uma das pessoas que eu acredito ser muito do bem. Ele traz para nós no livro as regras gerais e as regras específicas sobre fidelidade, cumplicidade, respeito, integridade e carinho, e onde é que esses âmbitos gerais estão inseridos nos âmbitos específicos. Eu vou ler apenas 2, tá bom? O âmbito geral, fidelidade. Ele fala que, por exemplo, não flertar nas redes sociais, ter noções de distância saudável com as pessoas do sexo oposto, agir sempre como se o seu cônjuge estivesse presente. É uma questão de fidelidade, é importante a gente observar. Outro âmbito, cumplicidade. Por exemplo, não fazer nada escondido, não expor e nunca falar mal do outro para as outras pessoas. Gente, acredita que eu já presenciei muitos cônjuges falando mal um do outro e eu me senti muito mal, porque eu fiquei me observando, se eu fosse essa pessoa que falasse mal do meu cônjuge, se alguma coisa de ruim está acontecendo no casal, acho que é importante resolver ali entre os dois, sabe? E gente, às vezes você tá passando por um momento difícil ali com o teu cônjuge, mas com o tempo vocês vão se acertando e vão ficando bem, e aquela pessoa que escutou vai ficar pensando, meu Deus, ainda bem que eu não falei nada, porque senão a gente ia prejudicar a situação. Ou então, ainda bem que eu falei, né, que não era legal ficar falando aquilo. Depende aí do conselho que a gente tem abertura para ser inserida nessa situação. No geral, não é legal. E não sei se eu já fiz isso, tomara que não, porque é muito ruim a gente falar mal do nosso cônjuge. Essa cumplicidade, essa fidelidade, esse respeito, integridade, carinho, é importante que a gente se resguarde na relação e tente resolver caso não esteja acontecendo algo que não é bom. Eu não estou lendo tudo do livro, também não estou conversando sobre tudo que há nele, porque tem muita coisa, gente. Então, assim, eu super recomendo que, se você puder, você adquira esse livro e o leia na íntegra. Como tem muita coisa interessante neste livro e eu não tenho como falar sobre tudo isso mesmo, eu vou passar o olho aqui falando com vocês sobre o básico dos alinhamentos desse relacionamento, que é importante que a gente tenha atenção. Uma delas é as expectativas. Para que a gente evite frustrações, é importante a gente saber aonde é que a gente vai chegar com esse casamento, né? Quais são os ganhos, as perdas, fazer um alinhamento mesmo, o que faz o casal feliz. Outro ponto é a ideologia, o que é que a gente acredita em questão de violência, se é a favor de porte de armas ou contra a violência, qual é a teologia, conversar sobre política, religião. É importante e talvez ali, como ele disse, alinhar no sentido de que ou o casal acredita os dois na mesma coisa, ou o casal não tem opinião formada, não acredita naquilo. Talvez uma divergência maior, não aquela divergência conversada, mas a divergência maior possa resultar em um desgaste no casamento. Por isso que ele fala que é importante o casal ter um alinhamento ali. A agenda também da vida a dois, o que é que eles vão fazer
juntos, quais são os compromissos, para também pensar se o casal vai dar certo nesse sentido, se tem uma agenda mensal de reuniões na escola das crianças, visitas de trabalho, os compromissos. Muito importante pensar nisso na agenda, se eles estão... se o casal está conseguindo se entender nessa agenda, o estilo de vida também, se uma esposa é mais fit que o marido, talvez é importante ali, né, alinhar esse ponto também, porque senão a pessoa se dedica muito, outra não. Eu vi um caso uma vez, foi até minha esposa que me contou, que um casamento terminou porque eram os dois que eram bem obesos, eles eram bem obesos, e a mulher começou a fazer um regime, uma reeducação alimentar, e ficou muito magra, e aí o casamento, a gente, se desfez, porque parece que ele não tinha vontade de emagrecer, e a mulher estava vivendo uma vida bem fitness. E aí eles conversaram, se entenderam, se separaram, talvez ainda se gostando, mas compreendendo que da forma que eles iam levar o estilo de vida, não ia servir mais para o casal essa teoria 2 em 1. Então, assim, existe um respeito em torno dessa história, né, gente? E é preciso compreender também que eles decidiram assim. Talvez, não sei se foi a melhor forma deles resolverem, mas foi o que eles resolveram. É importante alinhar esse estilo de vida. O autor fala aqui que ele ama viajar, conhecer os lugares, que ele e a esposa têm gostos parecidos. É legal isso, porque assim a gente pode aproveitar melhor. Tem muitos casos que falam assim: os opostos se atraem. Sim, pode ser verdade, mas acontece que quando os gostos são parecidos, também são mais aproveitados. Não é? Imagine aí pessoas que gostam de viajar muito e um dos dois do casal não gosta. Como é que fica essa história? Não sei, tem gente que se dá bem, mas no geral, será que dá certo? É preciso conversar também. Os inimigos do casamento. Assim acontece nos filmes de Hollywood, nos desenhos da Disney. Como é que as pessoas pensam sobre isso, se elas têm o foco, os aspectos, tudo para serem como é que eles vão identificar. Ele fala aqui para a gente observar os inimigos do casamento, que assim como nos roteiros de filmes, a gente também precisa observar para não cair numa dessas, né? Por exemplo, segredos, a senha do banco do celular, nem pensar. Eu não tenho problema com isso, nosso casamento sempre foi assim, baseado na ajuda mútua, então a gente compartilha quando precisa, cada um tem o seu, mas a gente compartilha, a gente não vê nenhum problema nisso, esse pacto de segredos, então a gente se ajuda nesse ponto e tem a senha do outro quando precisa, até por questão de ajudar mesmo o outro, a gente não vê problema nisso. Outra coisa para o casal sempre observar é essa situação da comparação, que não é sadia em nenhum dos pontos da nossa vida. Então, se comparar com o vizinho, com o carro, com a casa, gente, a gente olha, é lógico, mas, sabe, se você parar para pensar qual é a história de cada um, de repente a pessoa tem a oportunidade de ter aquilo agora, mas o outro não pode. São histórias diferentes, são situações diferentes, e a gente precisa levar isso em consideração para não cair nessa amargura, nessa tristeza, infelicidade que é a comparação. Fácil? Não, é próprio do ser humano mesmo fazer essa comparação, mas não é saudável e a gente pode cair ali numa teoria que vai destruir o pacto 2 em 1, assim como ele diz aqui. Casamento não pode ser medido pela realidade do outro casal, jamais. Que bom que é assim, porque senão a gente ia ficar louco mesmo. Cada um tem a sua história, os seus problemas, e quando a gente para conversar, até aqui mesmo, quando a gente para conversar com os vizinhos, a gente percebe isso. Por isso que é importante não fazer comparação. A gente aprende um com o outro e não se compara. Cada um tem o seu momento. Todo mundo tem defeitos, não espere que seu parceiro de vida seja perfeito.
Diz o Thiago Brunet aqui. Eita, como que nós somos imperfeitos na nossa relação. E aí a gente vai também aprendendo a lidar com a imperfeição do outro para ser feliz, não é mesmo? Outro ponto que ele destaca é a falta de disciplina no casal e fala que a disciplina é se manter consistentemente, dia após dia, no foco da vida a dois. Quem vive sem disciplina morre sem dignidade. Importante a gente observar isso também. Outro ponto são os problemas na vida sexual. E aqui ele fala muito bem sobre isso, em que o sexo ele compreende corpo, alma e mente. É importante preparar toda essa junção para que a gente tenha uma vida sexual melhor. E se não tiver, gente, procure ajuda médica, sabe? Faça uma terapia de casal. Eu sei, a pessoa vai ficar falando assim, tem que ficar discutindo, ter uma DR, né? Mas, gente, se disso depende a tua manutenção do relacionamento, você não vai procurar, você não vai buscar ajuda. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso com carinho, porque ali talvez esteja a tua salvação. Ali talvez esteja a tua salvação. Então pensa com carinho, tenha esse diálogo e sejam felizes nessa relação, que é muito importante. Outro ponto é o dinheiro. Como é que está a relação financeira do casal? Como é que vocês dividem tudo isso? O seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, ele coloca aqui, né? Para transformar essa teoria 2 em 1. Na minha relação com o Du, por exemplo, o dinheiro, ele é nosso. A gente decidiu assim para facilitar. Mas tanto eu sei, eu tenho noção, compreensão do que é a nossa vida financeira e ele também. Se eu precisar de alguma coisa, não tem problema. Mas a gente definiu assim que foi uma forma da gente chegar a alcançar, conquistar coisas melhores para nossa vida e não pensar individualmente. E aqui, vai muito a favor dessa teoria 2 em 1. Dinheiro, gente, é algo muito importante nas nossas relações. É importante a gente observar se a gente está cuidando desse bem maior. Vocês estão percebendo que tem barulho aqui, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o fone de ouvido, mas estou usando o microfonezinho para ver se isola um pouco os barulhos que acontecem, mas não tem jeito, gente. Eu moro num lugar aqui, num prédio residencial, então toda hora a gente que entra e sai, os barulhos vão acontecendo mesmo. Há pessoas que nos roubam, outras que nos devolvem. Padre Fábio de Mello. O autor diz que o tempo pode ser necessário e que se esperar é o único jeito, encontre um analgésico para o tempo passar sem dor. Muitas vezes nós cônjuges temos que esperar por alguma situação, alguma coisa. Ao exemplo do autor que teve 4 filhos e foi para essa maternidade 4 vezes. Para ele já se tornou isso, ele fala que é praticamente um hobby ter filho. Eu não tenho filhos, então eu não posso te dizer como é. Mas ele fala sobre o tempo. Como ele tinha que esperar a esposa dele, acompanhando-a a ir ao hospital, muitas vezes, o que é que ele podia fazer para que esse tempo passasse sem que ele sentisse que fosse ali uma dor, um fardo para ele, né, nesse relacionamento. Então ele fala que sempre tinha um bom livro ou uma palestra no celular, e aí o tempo passava e ele não ficava ali também nervoso, entediado. O que pode acontecer, né, gente? Nós somos humanos. Contudo, não vamos deixar de fazer essas coisas pelo nosso cônjuge porque vai demorar ou porque a gente não tem paciência para isso. Isso também é uma construção. E respeito com o outro. Uma hora um precisa, outra hora o outro precisa. Então é importante que a gente compreenda esse tempo que o outro precisa. Porque afinal de contas é o que ele disse aqui. O casamento, esse relacionamento, a teoria 2 em 1, ela foi designada para durar até a morte de um dos dois. E é assim que eu vejo mesmo que o casamento acaba, quando não há algo maior envolvido, né, gente? Traição, falta de muito respeito, não tem como lidar. São casos aí extremos que até precisa ter uma intervenção maior. E tirando esses casos,
é importante a gente dar atenção para esse relacionamento duradouro. Então ele fala aqui pra gente: lute para fazer 2 em 1 o seu lugar favorito. E o que acontece quando não há esse alinhamento de expectativas? A tendência é que o casamento não vá para frente. E não é isso que nós casados ou quem é namorado aí quer para si, não é verdade? A gente precisa alinhar as expectativas e inclusive o autor nos diz sobre observar quem são os nossos amigos, quem estão na nossa convivência, quais são os valores que essas pessoas têm em relação à família, a amigos, as coisas que elas possuem, fazer esse alinhamento e principalmente com Deus, porque eu acredito muito que se o meu esposo não tivesse um contato com Deus, talvez eu não estaria casada. Eu não sei se eu conseguiria lidar. Então, ele sempre teve, e ao longo do nosso casamento ele demonstra ainda mais para mim esses valores que ele possui com Deus, com a família, com os amigos, com o trabalho, toda essa gratidão, essa força que ele determina e transfere para o nosso relacionamento, o nosso casamento. E eu acredito que é só por isso que a tendência é dar certo. Não tem outra forma de não dar certo, porque a gente rega essa plantinha do amor todos os dias a gente destaca essa importância do nosso casamento. E que bom que agora nós entendemos muito bem o que significa essa teoria 2 em 1 e vamos carregar para a nossa vida para melhorar os nossos casamentos, os nossos namoros, os nossos quase namoros. E o importante é a gente fortalecer essa base da relação humana para que o nosso futuro esteja garantido. Se a gente cuidar do nosso presente, com certeza a gente vai ganhar o futuro de presente. Um abraço para você e até mais. Tchau!